Tudo bom, pessoal? Hoje eu vou fazer um vídeo para vocês contando um pouco sobre o visto EB5. Um visto que gera uma série de polêmicas, uma série de dúvidas, uma série de questionamentos. Já trouxemos no escritório 2, 3 profissionais que trabalham em centros regionais específicos de EB5, mas eu quero falar para vocês um pouco mais sobre isso, principalmente com relação a essas mudanças que agora estão para chegar. Quero lembrar a vocês que já foi feita a proposta lá atrás, ela já passou em uma votação, falta mais uma e aí vai para o presidente para poder fazer, ter efetivamente, vou falar num termo mais simples, a sua eficácia e a sua vigência dentro dos Estados Unidos. O EB5 que agora vai para US$ 1.350.000 de valor mínimo investido no EB5 passivo, também conhecido como o EB5 indireto, né? Ou o direto, que é aquele onde você faz um investimento direto num negócio seu. Nós vamos falar sobre dois, sobre o indireto e o direto. Também conhecidos como EB5 passivo, aquele onde você investe num fundo, e EB5 ativo, aquele que você investe diretamente no seu negócio, certo? Vamos lá. Primeira dúvida que muitas pessoas têm é com relação ao valor investido. Hoje, esse valor investido num EB5 indireto ou o passivo, ele é de US$ 500.000. Se restringe a US$ 500.000? Não. US$ 500.000 do fundo mais 10% de taxa de administração. Então a gente precisa ter isso em mente, tá? Muitas vezes as pessoas falam, poxa, mas estava tudo certo no contrato que era US$ 500.000, a lei fala em US$ 500.000 de investimento. É verdade, o investimento é de US$ 500.000, mas tem outras coisas, eu já expliquei isso aqui algumas vezes, que as pessoas precisam levar em conta. Primeira delas aqui, o investimento hoje, nós estamos no mês de junho de 2019. Hoje é de 500 mil, ele vai para 1.350.000, mas hoje ele é de US$ 500.000 num fundo previamente aprovado pelo governo americano, que vai, mediante a comprovação de geração de emprego, desenvolvimento regional, aqueles critérios exigidos pelo governo para a concessão do Green Card, atendido isso, você faz jus ao seu Green Card. Para você, para o cônjuge e para filhos menores de 21 anos, solteiros e não emancipados. Todos os filhos? Sim, todos os filhos legalmente registrados, menores de 21 anos, solteiros e não emancipados. Lembrem desse termo, não emancipados, porque muitas vezes aparecem pessoas que falam, poxa, mas eu emancipei meu filho com 19 anos para que ele pudesse se casar, para que ele pudesse abrir uma empresa. Já são dois critérios aí que acabam sendo fatores impeditivos, por exemplo, a emancipação e o casamento, certo? Vamos lá. Escolhido o centro regional. É importante escolher um centro regional? Essa é uma dúvida que muitas pessoas me falam. É lógico que é. Se vocês olharem na internet, existem dezenas de problemas com centros regionais pequenos. São centros regionais que dependem do capital do EB5 para a conclusão da obra. Eles dependem do dinheiro do investidor para poder concluir a obra. Se eles não conseguem vender todas as cotas do EB5 que foram prometidas, eles não conseguem concluir a obra. Sem a conclusão da obra, não tem green card para ninguém. Não tem a geração de emprego, não tem o desenvolvimento regional. Ou seja, quem colocou o dinheiro nesse centro regional, neste fundo, perdeu toda e qualquer possibilidade de pegar o seu green card. Quer dizer que perdeu a possibilidade de receber o seu dinheiro de volta? Quase 100% de certeza que não vai receber o seu dinheiro de volta sem a conclusão da obra, tá? Então isso é uma coisa muito importante. Quando nós orientamos nossos clientes, nós tentamos direcionar o fator escolha para uma série de outros critérios que levam a centros regionais com tradição, com experiências, com vários outros EB5s já aprovados, com vários investimentos que já tiveram retorno do capital, com várias pessoas que têm ali a experiência de poder realmente concluir aquele tipo de projeto. Bom, outro fator extremamente importante é você olhar quais são as estruturas que esse centro regional está concedendo para você. Por exemplo, se você vai trabalhar num centro regional que constrói apartamentos, você tem que olhar se realmente esses apartamentos vão gerar os empregos necessários. 10 por cada cota. Então, se esse investimento, esse empreendimento, ele tem uma previsão de 10 cotas de EB5, 20 cotas de EB5, vamos falar em 20, ele tem que gerar necessariamente 200 empregos. Será que ele é capaz de gerar 200 empregos?
A gente precisa olhar, tá? Se ele vai construir um hotel, mais fácil. Um resort, mais fácil. Um centro esportivo, mais fácil. Então existem diversas outras análises que devem ser feitas na hora de você colocar o seu dinheiro ali. Certo? Então já falamos dos 500 mil, dos 10% de taxa de administração do fundo. Fora isso, existem as taxas de montagem de processo, as taxas de protocolo, as taxas da imigração, traduções, certificados, source of fund, que é a comprovação, análise de da onde veio esse dinheiro. Eles querem saber se você tem esse dinheiro de uma forma lícita, se você vendeu um imóvel, se você pagou imposto sobre esse dinheiro, da onde está vindo. Precisa tudo isso ser planilhado e comprovado para que o seu EB5 tenha sucesso no final. Certo? Muitas pessoas perguntam também para a gente se o EB5 é um visto caro. Poxa, mas o EB5 é um visto muito caro. Eu discordo. Vamos fazer uma conta rapidinha. Se você vier, por exemplo, num outro visto, num visto de investimento, num visto de abertura de uma empresa, um L1, por exemplo, você vai gastar no mínimo 150 mil dólares para a abertura dessa empresa, tá? Para a aplicação desse visto. Pelo menos um empreendimento na casa dos seus 150 mil dólares. Mais salário de funcionários por 12 meses, mais impostos, mais o seu salário por 12 meses. Isso nós estamos falando em 5 anos. Faz esse valor vezes 5 anos e veja quanto você vai gastar em 5 anos. E esse dinheiro que você gastou num eventual L1, por exemplo, não vai voltar para o seu bolso a menos que o seu negócio seja próspero e você tenha lucro. O dinheiro do seu EB5, depois de 5 anos, volta para aquele investidor que fez esse empreendimento. Essa é uma garantia que o Centro Regional tem que dar? Não, é uma coisa que vocês também precisam ter isso na cabeça. O Centro Regional, por dispositivo da própria imigração, não permite qualquer tipo de garantia. Porém, alguns centros regionais fazem toda a blindagem para que a pessoa se sinta mais segura, tenha uma certa segurança no investimento e, obviamente, tenha esse dinheiro de volta ao longo dos seus 5 anos. Certo? Mais uma coisa que eu acho importante falar para vocês é que existem 2 modalidades. Na verdade, existem 3 modalidades, mas vamos falar só de 2 modalidades do EB5, que pode ser um contrato de loan, um contrato de empréstimo puro e simples, onde você faz um contrato com o centro regional, com o fundo que vai fazer o gerenciamento desse centro regional, coloca os 500 mil dólares ali, eles vão fazendo a liberação desse dinheiro e depois de 5 anos esse dinheiro retorna para sua conta. É um contrato que tem prazo de começo, meio e fim, falando de uma forma bem simples. E a outra modalidade é um contrato de equity, onde você passa a ser sócio desse centro regional. Você passa a ser sócio do empreendimento. Então você coloca 500 mil dólares e você passa a ser sócio desse empreendimento. Quanto mais lucro esse empreendimento gerar, mais lucro você terá. Hoje, em média, um EB5 Loan, esse mais simples, onde você faz um empréstimo, ele paga em média aí 2,2% ao ano. Um EB5 Equity, esse onde você é sócio, ele paga em média 8 a 8,5% ao ano. Certo? São coisas assim totalmente distintas, obviamente. Você tem um pouco mais de risco nessa flutuação da remuneração do equity do que no loan, mas obviamente também muitas pessoas acabam se interessando pelo equity, apesar dele ter um prazo maior, ele não é de 5, ele é de 7 anos, mas ele acaba sendo aí mais vantajoso na questão da remuneração. E o que eu costumo dizer sempre para os meus clientes é que a gente precisa fazer sempre um gráfico, sempre uma conta. Fazer um EB5 não é um investimento puro e simples, é você pensar numa série de fatores que quem estiver te orientando, quem estiver montando para você, ele vai ter que explicar isso para você e vai sentar com você e vai planilhar uma série de coisas que ele vai te mostrar. Qual é a melhor vantagem para você? O equity ou o loan? Eu costumo dizer para os meus clientes, o que você colocar 500 mil num fundo, você está imaginando ter uma remuneração ou você quer simplesmente a segurança do seu green card para sua família? Não, eu quero só a segurança, eu quero o mais seguro possível, o mais tranquilo possível. Vamos por esse caminho. Não, eu quero ter a segurança e eu quero também ter uma remuneração da melhor forma possível para eu recuperar os 580 mil dólares, mais ou menos, que é o que eu vou acabar gastando no processo inteiro. Claro que é possível. Se você pegar 500 mil dólares, por exemplo, e colocar 8% de projeção ao ano, ao longo de 7 anos, nós estamos falando aí 500 mil dólares na casa aí você vai receber aí pelo menos, nós estamos falando aí na casa de 40%, 50% líquido, tá? Já pensando em alguns abatimentos que vocês vão ter, nós estamos falando aí em 50% de remuneração em 7 anos. 250 mil dólares, está muito além daqueles
70, 80 mil que vocês pagaram como taxa de administração e custas de protocolo, processo, taxas e etc. Então, isso acaba sendo um bom negócio. E ainda, ao final do período, você tem o dinheiro para você poder investir aonde você quiser com o seu Green Card. Então, eu sinceramente acho que o EB5 é um excelente negócio para quem tem a capacidade, quem tem a condição, quem pode fazer. Eu acho que é algo que deve ser, sim, considerado, fazendo com segurança, com orientação e com, principalmente, com conhecimento daquilo que se está fazendo. Tá bom? Gente, grande abraço, muitíssimo obrigado, fiquem com Deus. Até mais.